Oi galera, o assunto da quinzena é colocação pronominal, tá? Eu deixei para vocês na aula anterior, né, lá na plataforma, alguns vídeos que tratavam sobre a colocação pronominal. Eu tô fazendo esse só para explicar de forma bem sucinta sobre o assunto, tá? A fim de tentar sanar algumas possíveis dúvidas que talvez vocês ainda tenham. E se mesmo depois desse vídeo tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no privado, que aí a gente soluciona, tudo bem? Então, eu trouxe para vocês o seguinte, colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? Ela trata da posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. A posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Então, esse pronome vem antes do verbo, ele vem no meio do verbo ou ele vem depois do verbo, tá? São três situações em que esse pronome pode se posicionar em relação ao verbo. E essa classificação nós chamamos de próclise, mesóclise e ênclise. Mas vem cá, eu posso sempre colocar esse pronome da forma que eu quiser, onde eu quiser? Na fala, você até pode, mas na escrita, na tua redação, num discurso oficial e tudo mais, você tem que obedecer a regra gramatical. Então, eu montei esse vídeo com alguns slides para mostrar para vocês 4 regrinhas de próclise, uma de mesóclise e 2 de ênclise, certo? Então, vamos lá. A próclise. A próclise é quando o meu pronome oblíquo, ele se posiciona antes do verbo, certo? Então, quais são as situações em que esse pronome pode vir antes do verbo? São 4 situações. Primeiro, palavras de valor negativo. Se eu tiver um verbo e se eu tiver uma palavra de valor negativo ali próximo, esse meu pronome oblíquo, ele vai ser atraído por ele, então ele vai vir antes do verbo. Por exemplo, não me fale em baratas. Não me fale em baratas, eu tenho aqui o verbo falar, né? E eu tenho o meu pronome oblíquo aqui, me, certo? Como eu tenho a palavra de valor negativo não, então esse me vem próximo à palavra de valor negativo. Então eu posso colocar esse pronome antes do verbo. Se me permite, quero fazer uma observação. Eu tenho o verbo, permite, e aqui também eu tenho o meu pronome oblíquo antes. Por quê? Conjunções subordinativas, que é o segundo item. Terceiro item, quem te deixou entrar? Eu tenho o meu verbo e aqui também eu tenho o meu pronome oblíquo, porque antes eu tenho um advérbio de forma em geral. E o último, alguém te deixou entrar? Eu tenho o meu verbo, tenho aqui o T, meu pronome oblíquo, e antes do T eu tenho alguém, que é um pronome de forma, pronome interrogativo, indefinido e relativo, enfim. Então, olha só, se numa frase tiver o verbo e tiver o pronome oblíquo, e próximo a esse pronome oblíquo tiver uma palavra de valor negativo, tiver uma conjunção subordinativa, um advérbio de forma geral ou um pronome interrogativo indefinido ou relativo, esses pronomes eles vão se posicionar próximo desses itens, ou seja, eles vão vir antes do verbo, e aí você pode ter uma próclise, certo? O interessante para vocês entenderem o conteúdo de colocação pronominal é vocês pesquisarem, voltarem algumas casas, né? E lerem e saberem quais são os pronomes oblíquos, tá? Primeira coisa, pesquisa, revisa se você tem dificuldade, quais são os pronomes oblíquos e saber quais são os verbos. Saber quais são os verbos, não, desculpa, saber identificar os verbos, né? Porque você precisa da posição, porque o conteúdo é a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Então você precisa saber o que é um pronome oblíquo, você precisa saber o que é um verbo, certo?
dois itens básicos e aí depois a classificação. Então, a próclise acontece quando esse meu pronome oblíquo vem antes do verbo, e esse pronome só pode vir nessas 4 situações, tá? Na língua culta, na norma culta, não uma frase, ela não pode começar com próclise. O pronome oblíquo, desculpa, ele não inicia uma frase, tá? E a gente vai ver isso nos próximos slides. Já explico. Segunda colocação pronominal, mesóclise. A mesóclise acontece quando eu tenho um verbo e o meu pronome oblíquo ele vem literalmente no meio do verbo, no meio. Em que situação que acontece a mesóclise? Com verbos no futuro, certo? Se tiver verbos no futuro, eu tenho a mesóclise. Por exemplo, eu teria a frase darei um livro ou faria um favor. Nessas situações eu posso ter a mesóclise. Eu teria aqui o verbo darei e aqui embaixo o verbo faria. São verbos no futuro, então eu posso colocar meu pronome oblíquo, eu posso ter uma colocação pronominal aí, e a colocação pronominal correta nesse caso é a mesóclise, quando o verbo vem literalmente, quando o pronome vem literalmente no meio do verbo. Não precisa ficar assustado com a mesóclise, porque ela não é muito usual da nossa língua portuguesa, né? Vocês vão achar ela mais em livros de literatura, certo? Agora, observe isso daqui, ó. Observa esse exemplo aqui. Não te darei um livro. Não te darei um livro. E agora? Eu tenho uma palavra de valor negativo e tenho um verbo no futuro. E aí, o que acontece? Eu tenho uma palavra de valor negativo e tenho um verbo no futuro. Lembrando que palavra de valor negativo é o quê? Próclise, né? Palavra de valor negativo, sempre que tiver palavra de valor negativo, é próclise. E sempre que tiver verbo no futuro, é mesóclise. E se eu tiver os dois na mesma frase, o que acontece? Funciona assim, gente. A ordem é próclise, mesóclise e ênclise. Se porventura, numa frase, você tiver uma palavra de valor negativo que daria uma próclise e um verbo no futuro que daria uma mesóclise, a próclise, ela como que eu posso dizer? Ela vem como primordial, ela vem em primeiro lugar, tá? Então, por isso que nessa situação, o pronome oblíquo veio antes do verbo. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a próclise, porque a próclise, ela prevalece diante da mesóclise, tá? A próclise prevalece diante da mesóclise. Se porventura você tiver numa prova, e aí teria lá, não te classifique, assinale a alternativa correta com relação à colocação pronominal. Letra A, não te darei um livro. Letra B, não dar-te-ia um livro, tá? Então, aí você tem que prestar atenção quais são os itens que você tem que prestar atenção que aí tem itens tanto para uma colocação quanto para outra, tá? Então, a próclise, ela sobrepõe a mesóclise e por ordem aí, a mesóclise, ela se sobrepõe a ênclise, que é o que nós vamos ver agora. Ênclise. Em que situação que eu uso ênclise? Primeiro, a ênclise, ela vem após o verbo. Por exemplo, aqui, deixe-me sair. Eu tenho meu verbozinho aqui e eu tenho o meu pronome aqui. Em que situações que acontecem a ênclise? Início de frase. Sempre que eu vou começar uma frase, eu começo ela com ênclise. É o que eu falei há uns minutinhos atrás. Não começa frase com próclise. Não existe frase que comece com próclise na língua culta.
Nós falamos, ah, professora, me deixa ir no banheiro, me deixa, não é? Então, mas na língua coloquial tudo bem, mas na norma culta, você só pode começar uma frase com ênclise. Então, se for começos de frase, o pronome oblíquo ele vem depois do verbo, tá? Então, ênclise, início de frase e ênclise após uma pausa. O que a gramática entende por pausa? Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, tudo que for ali uma pausa, depois vem a ênclise também. Por exemplo, por favor, deixe-me sair, eu tenho aqui. Eu me perdi no... Tudo bem, achei. Eu tenho aqui a minha vírgula, certo? Por favor, deixe-me sair. Após a vírgula, eu tenho um verbo e depois que eu vou ter o meu pronome oblíquo, tá? Não posso falar, por favor, me deixe sair. Quer dizer, eu posso falar, né? Na língua coloquial, mas eu não posso escrever na norma culta, certo? Na tua redação lá do Enem, enfim, teu concurso, você não pode escrever me deixe sair, certo? Então, voltando rapidinho. Próclise. Pronome posicionado antes do verbo, 4 regrinhas. Mesóclise. O pronome posicionado literalmente no meio do verbo, só uma regrinha. E ênclise, o pronome posicionado depois do verbo, 2 regrinhas, certo? Se numa situação eu puder ter uma próclise e uma mesóclise, a próclise sobrepõe. Se numa situação eu puder ter uma mesóclise e uma ênclise, a mesóclise sobrepõe, tudo bem? Então é uma escadinha, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisinha aí pra vocês, tá? Se cuida, até mais.